Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai executar um roteiro para estimativa de temperatura de superfície com imagem Landsat 8, né? Para a gente trabalhar com temperatura de superfície, a gente precisa da banda termal. No Landsat 8 a gente tem duas bandas termais, que são a banda 10 e a banda 11, tá? E o sensor termal é o chamado TIRS, certo? Nesse vídeo a gente vai utilizar a banda 10, ok? Bom, esse vídeo foi adaptado deste link aqui, tá? O roteiro foi uma adaptação desse link. Esse link tem um outro vídeo que vocês quiserem comparar também, podem acessar. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar carregando um shape aqui, apenas para ter uma área limite de estudo e a gente se localizar no espaço, né? É sempre bom ter um shape junto com uma imagem, tá? Então, aqui eu vou carregar o perímetro urbano de Londrina. Esse é o shape que eu vou carregar. Então, está aqui o perímetro urbano de Londrina, tá? Vou até já tirar o preenchimento, que é algo que a gente sempre faz, né? Quando trabalha com polígonos. Vou colocar uma outra cor aqui também para facilitar a nossa localização. Pois bem. Bom, a gente precisa de uma imagem Landsat 8. Eu já tenho aqui na minha máquina, já fiz o download prévio de uma imagem Landsat 8 de agosto de 2018, tá? E eu já extraí apenas dois arquivos do zip que a gente baixa, né? Então, eu baixei um arquivo aqui da imagem, ó, que tem quase 1 GB. Mas eu extraí apenas a banda 10 do termal e esse arquivinho aqui que traz uma série de metadados que vão ser utilizados no processamento dessa banda termal, tá? Então, qual é o primeiro passo? Nós vamos converter essa banda 10, tá? Para, vou até alterar um pouquinho a ordem aqui, ó. Nós vamos converter, aliás, nem cortamos ainda, né? Então, vamos aqui, ó. Nós vamos converter a banda 10 para temperatura de brilho, tá? O que que é isso? É similar à conversão que a gente faz nas bandas do visível infravermelho, quando a gente converte para reflectância, tá? No caso do termal, a gente converte para temperatura de brilho, é isso que a gente vai fazer, em primeiro lugar, usando o plugin Semi-Automatic. Então, tá aqui o nosso plugin, né? Eu só vou mostrar aqui, ó. Se você não tem ele instalado, você vai ter que vir aqui nesse menu de plugins e procurar aqui para instalar, ok? O meu até tem uma versão nova aqui, mas eu não vou atualizar agora. Para quem não tem instalado, vai instalar, ok? E aí, nós vamos começar convertendo a banda 10, tá? Aqui na parte de pré-processamento. Então, eu tenho que apontar o pré-processamento, Landsat, eu tenho que dizer onde estão as bandas que eu quero converter. Observa aqui, ó, eu tô nessa aba, eu faço tanto conversão para reflectância quanto para temperatura de brilho, que é o que a gente vai fazer agora. Eu tenho que dizer qual é a pasta onde estão as bandas que eu quero converter. Então, eu vou aqui selecionar o meu diretório, já veio aqui, já chegou naquela pasta, eu já tinha deixado, né, previamente selecionado, tá? Observa que você não vai selecionar o arquivo, você só vai selecionar a pasta, tá? Abriu, ele encontrou lá, ó, dois arquivos aqui, tá? O que a gente quer converter
é a banda 10. Então, esse outro aqui, por enquanto, a gente não vai mexer. Eu vou tirar ele daqui, porque eu não vou trabalhar com essa conversão agora. Nem é a ideia. Opa! Quero remover? Sim. Por que ele não removeu? Vamos aqui de novo. Sim, agora sim. Tá. Então, vou converter a banda 10. Vou tirar essa marcação aqui de banda azul e verde. E também não quero criar band7 nenhum, tá? Então, quando a gente carregou naquela pasta, por causa daquele arquivinho de metadados, ó, que termina com MTL que eu tinha mostrado lá antes na pasta, que é este arquivo aqui, ele conseguiu obter algumas informações, ó. O sensor, a data da imagem, eu falei que era agosto, né? Não é agosto, é julho. Uma imagem de 18 de julho de 2018. Qual era a elevação do Sol no momento da aquisição da imagem, a distância Sol-Terra e uns outros parâmetros aqui de radiância da banda, umas constantes específicas do sensor, tá? Então, agora eu vou fazer a conversão. Ele só precisa selecionar a pasta onde ele vai salvar o resultado. Então, eu vou colocar na mesma pasta aqui. E ele vai dar uma travadinha, porque é a etapa de processamento. Não estranhe se na hora que você seleciona ele trava. É o momento que ele está fazendo a transformação para a temperatura de brilho, tá? Então, é questão de aguardar um pouquinho mesmo. Ó, terminou. Observa que foi bem rápido, tá? Vou fechar aqui essa janela e tá aqui, ó, a minha imagem convertida, né? Ele chama de RT porque ele converteu para temperatura de brilho, tá? Vou jogar aqui para cima. Então, meu perímetro urbano, a gente vai ver que a imagem tem uma área bem maior, ó, do que a minha área de interesse. E por conta disso, eu vou recortar aqui para facilitar o meu processamento, certo? Então, eu vou aqui em raster, extração e vou cortar pela camada máscara, tá? Então, eu vou cortar pela camada máscara, usando o limite do perímetro urbano. Não vou mudar nada aqui em relação ao sistema, vou deixar o padrão para ele não alterar isso. Aqui é importante especificar, deixa eu ver aqui onde é que tá isso. Source, resolução, output. Não preciso alterar nada aqui não. Vamos lá já salvar. Então, aqui só vou direcionar para minha pasta de trabalho. Lembra, eu sempre gosto de separar resultados de dados de entrada. Eu vou criar um processados aqui. E salvar aqui como brilho B10 REC. Salvou. Executar. Fechou. Olha lá, tá recortada bonitinho, tá? Para nossa área. Vocês vão ver que ela tem uma resolução mais grosseira que as bandas do visível e do infravermelho, né? Essas bandas do visível e do infravermelho, elas têm um pixel de 30. Aqui ele também está reamostrado para 30, mas originalmente ele não é 30, ele é 100 metros, tá? Por isso que a gente está com esse aspecto mais grosseiro aqui, mas de qualquer forma a gente consegue, para quem conhece a área aqui que a gente está trabalhando, né, o perímetro urbano de Londrina, a gente consegue aqui ver bem borrado, mas a gente consegue ver o lago, por exemplo, né? Então dá para identificar algumas feições. Ok, fizemos o recorte,
transformamos, né? E agora é o seguinte, a parte para a gente trabalhar com temperatura de superfície, a gente precisa de dados de classificação de cobertura e uso do solo, tá? Nesse vídeo eu não vou pegar o mapa do zero e fazer a classificação, a gente já tem isso em outro vídeo. Eu vou usar um dado pronto aqui para agilizar a nossa vida e aí vocês ficam conhecendo esses dados também, que podem servir para alguma situação que vocês precisem, tá? E esses dados estão num projeto chamado Map Biomas, tá? Esse projeto é muito interessante e ele tem muita informação que a gente pode adquirir, tá? Ó, então tem aqui no site do projeto, tem todas as informações, né, de como, né, o propósito do projeto, que começou em 2015, é um projeto recente, tá? Quais as características, enfim. Ele tem um mapeamento de uso e cobertura do solo no Brasil de 85 até 2018. Hoje aqui nós estamos em 2020, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas ele apresenta dados até de 2018, tá? Então, como que a gente vai fazer para adquirir os dados? A gente pode vir aqui em Downloads, tá? No mapa das coleções e baixar de um bioma inteiro, tá? Escolher um bioma e baixar os dados de um ano específico, tá? Para aquele bioma. Só que fica um arquivo bem pesado, né? Porque eu vou pegar uma área enorme, tá? Então, tem uma outra forma de fazer isso, que é usando aqui, ó, na própria página a gente tem essa informação, usando um programinho, um scriptzinho que foi feito para recortar para áreas menores, tá? Esse tem o vídeo de explicação, tá? As instruções também estão nesse link aqui que eu estou mostrando, tá? E a gente consegue já baixar direto para nossa área de interesse, tá? É o Map Biomas User Toolkit, ok? Ele funciona dentro do Google Earth Engine, então você tem que ter uma conta do Gmail para trabalhar com ele, tá? Então, ó, você acessa o repositório. Aqui eu vou baixar de Londrina inteira e depois eu recorto, tá? Acessou o repositório, isso aqui é o Google Earth Engine, tá? Para quem nunca utilizou, é uma plataforma muito interessante que faz processamento de dados de sensoriamento remoto na nuvem. A gente tem imagens aqui de todo o histórico do Landsat, do MODES e do Sentinel também, tá? Então, e tem muito script pronto, exige alguma programação em algumas partes, tá? Mas é uma plataforma excelente para quando a gente precisa de um processamento pesado de dados, tá? Nesse caso aqui do propósito específico, tá? A gente vai abrir aqui, ó, ele abre uma série de scripts prontos e a gente consegue baixar, por exemplo, por município. Olha que simples que é. Eu dou 2 cliques aqui, ele vai carregar já um código que foi escrito anteriormente por uma pessoa. Não preciso nem entrar nos detalhes desse código, vou simplesmente pedir para executar, tá? E aí ele vai carregar aqui nessa parte de baixo, ó, uma aplicaçãozinha. Ó, aqui ele já está até mostrando o resultado para o Brasil, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu quero de Londrina, então eu vou selecionar que eu quero Mata Atlântica. Ó, ele já vai fazer um zoom aqui, exibindo as áreas da Mata Atlântica. Eu digo qual estado que eu quero, né? Eu quero Paraná. Eu vou já selecionar o município, Londrina. Tá? E aí eu posso dizer se eu quero baixar a cobertura, ou que é o dado de uso e cobertura do solo, ou a parte de transição refere-se a mudanças, ó, de um ano em relação ao outro, tá? Aqui eu quero cobertura mesmo, e vou pegar a última, mais recente, disponível aqui, que, como eu disse, é de 2018, ó. Então, selecionei aqui,
ele já vai carregar aqui também para mim, ó, já carregou ali, mostrando o resultado, tá? Mas a gente vai levar esse dado lá para o QGIS. Vou pedir para exportar a imagem para o Google Drive, tá? Ela vem parar aqui no Tasks, ó, Map Biomas, Mata Atlântica, Paraná, Londrina, 2018, tá? Esse aqui tem a ver com essa busca que eu fiz agora. Esses outros que tem a ver com o cafezal aqui eram um dado que eu estava processando anteriormente. E aí eu simplesmente peço para executar, tá? Clico aqui em Run, não vou clicar agora só porque eu já baixei isso agora, mas eu clico aqui, depois que terminar, tá? De executar, ele vai parar numa pasta lá do meu Google Drive, tá? Quem está acostumado a trabalhar com o Google Drive, ele vai criar uma pasta, ó, Map Biomas Export, tá? E aqui eu tenho uma série de coisas, porque eu já usei esse toolkit outras vezes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse que a gente que a gente vai utilizar é Map Biomas, Bioma Mata Atlântica, Paraná, Londrina, 2018, já tá aqui. Aí basta clicar e fazer o download do arquivo. Simples, né? Pois bem, então, eu vou fazer isso, ó, eu vou carregar o dado que eu já tinha baixado antes, que tá aqui, ó. 200k apenas, levinho. Se a gente baixa do bioma inteiro, fica bem pesado, tá? Então, tá aqui, ó, o meu dado do Map Bioma certinho para o município, tá? Eu posso recortar ali só para a área de interesse também, se eu quiser, pro perímetro urbano, tá? Então, eu vou fazer isso aqui rapidinho para facilitar um pouquinho mais nossa vida. Então, recortar o Map Biomas conforme o limite urbano, o perímetro urbano, e vou salvar para um arquivo que eu vou chamar aqui de Map Biomas Rec. Ok, executou e fechou. Tá lá, ó, só o que me interessa, tá? Aí o que acontece? Como é que a gente interpreta isso aqui, né? Existe, voltando lá no site do Map Biomas, tá? Existe aqui uma legenda padrão para a gente interpretar esses dados, porque ó, se a gente for olhar aqui no QGIS, ele aparece aqui 0 a 33. O que é isso, né? Se eu vou lá na minha simbologia, ó, vou pedir valores únicos, tá? O que eu tenho para essa minha área do recorte? Ele vai colocar aqui, ó, são esses os códigos, né? Vai de 0 a 33, mas não é sequencial, tem os intervalos. O que representa? O que são esses números? Esses números são classes que estão definidas aqui no projeto. Se eu quiser saber, eu tenho aqui, ó, as referências da classe de legenda, que também estão, inclusive, num arquivo de planilha aqui, ó, vou abrir rapidinho para mostrar para vocês, e ela vai mostrar, essas referências vão mostrar o que aqueles códigos significam, qual é a correspondência de cada código para cada classe de uso e cobertura, tá? Então, vamos abrir aqui para olhar isso. Ah lá, tem inclusive com as cores, tá? Pra gente se guiar, né? Não é obrigatório, obviamente, mas a gente pode utilizar essas cores como uma referência, inclusive com valor RGB. Ó, e aqui, esse D são aqueles códigos que apareceram lá, ó. Então, tá? Se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, o máximo é 33, que foi o que apareceu lá no meu QGIS, tá? Vamos tirar a soma aqui para não nos confundirmos, né? Então, ó, o máximo é 33. Tem uma forma mais fácil do que eu configurar cor por cor lá, que é aqui, ó, baixar a paleta de cores para o QGIS. Ó, ele vai baixar um arquivinho que eu carrego lá. Ó. Então, se eu clicar aqui, ele vai aparecer isso. Mas em vez de clicar, faz o seguinte, botão direito, salvar o link, tá? Aqui eu já tinha salvo antes, ó, esse primeiro aqui começa com letras maiúsculas. Então, lá no QGIS, o que eu vou fazer?
vou vir aqui nessa tela da simbologia, ó, no estilo, e pedir para carregar aquele estilo lá. Ó, que bonitinho que vai ficar. Abriu, tá lá, ó, prontinho. Aí vocês vão ver, ué, mas Londrina não tem mangue, tem alguma coisa estranha aqui, né? Praia e Duna, Londrina também não tem, né? Então, eu vou só, depois que eu fiz isso aqui, eu vou pedir para classificar novamente, aí ele já filtra, ó. Agora sim ele está mostrando só as classes que aparecem em Londrina, tá? O 0 aqui não é nada, eu vou retirar e vou aplicar. Olha só. Vou até tirar o limite urbano aqui. Então, eu tenho aqui as minhas classes bonitinhas definidas, tá? Com as culturas, inclusive com o corpo d'água aqui, com o Igapó mapeado, formações florestais, tudo ok. Bom, para que eu preciso desse dado, tá? Porque eu preciso, agora a gente está nessa parte aqui já do roteiro, ó. Eu preciso mapear, de acordo com a cobertura do solo, eu preciso mapear emissividade, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que associar a algumas classes de uso e cobertura um valor de emissividade aqui que tem a ver com as leis físicas de emissividade dos corpos, tá? No vídeo lá do plugin que eu falei para vocês que era a nossa referência, ele traz apenas essas 4 classes, né? Então, a água, built up, que seria, né, áreas construídas, área urbana, vegetação e solo exposto, tá? A gente pode adaptar essas classes aqui, então, a formação florestal, floresta plantada a gente pode considerar como a mesma coisa. A gente tem pastagem, cultura e agricultura aqui, que são diferentes, tá? Então, a gente pode dar uma olhada numa outra tabela aqui, que eu coloquei na minha página, de um livro de princípios físicos de sensoriamento remoto, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Ó, temperatura de superfície, eu coloquei aqui, ó. Então, aqui vai ter umas outras classes, tá? Então, aparece, por exemplo, cimento, asfalto, concreto, grama, né? Grama, a gente poderia entender grama, entender não, mas associar, de repente, a emissividade de grama com alguma cultura, se a gente não quiser colocar floresta, tá? Vegetação aqui, ó, se o dossel tá fechado 098, 096, grama já é 097, acaba sendo bem parecido, né? 98, 96, 97, tá? Então, eu vou usar 97 para culturas e pastagens. Então, vamos lá no QGIS. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no SCP, na parte de pós-processamento, e pedir uma reclassificação com base neste arquivo aqui, tá? Vamos pedir aqui opa, mapbiomas rec, deixa eu desmarcar isso aqui, para ele conseguir carregar os valores, porque que ele está perdendo aqui o nosso arquivo. Bom, se a gente não conseguir fazer aqui, a gente vai fazer por outra forma. Aqui seria mais simples, mas ele não está... Ah lá, tá dando uma mensagenzinha dizendo que o raster não foi carregado. Vamos ver aqui se a gente consegue carregar para que ele
não dê esse erro. Classificação, valores únicos, ele não está aceitando mesmo, então a gente vai fazer pelo... a gente vamos fazer por outro, pelo Raster Calculator aqui, que acaba sendo mais prático, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, uma série de regras. Então, aqui, ó, onde o map biomas tiver o valor 3, tá? Eu quero que ele, formação florestal, que ele tenha o valor de emissividade 0,98. Então, vou multiplicar aqui para 0,98. Tá? E aí, assim sucessivamente, ó, vou copiar e colar. Próximo valor, valor 9, floresta plantada, também vai ser a mesma coisa, 0,98, porque é floresta do meu jeito. Onde for pastagem, eu vou colocar o 0,97, vou pegar o da grama lá nesse caso aqui, tá? Como referência. O 19, o 20, a mesma coisa. 15, 19, 20. Mosaico de agricultura e pastagem também vai ser o 097. Infraestrutura urbana, que é o 24, aí muda para, ó, built-up aqui é 094 a emissividade dele. Então, vamos arrumar, 094. Outra área não vegetada, como é não vegetado, eu vou colocar também como, nesse caso aqui, como solo exposto 093. Então, 25, eu vou entender como área não vegetada, solo exposto. E água, que é o 33, vai receber água 098. Então, ó, vou até copiar aqui pra gente ver. Então, a gente tinha isso, nós implementamos na calculadora raster com base nesse conjunto de regras aqui, tá? Então, ó, 3, 9, 15, vamos conferir, 3, 9, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 33, todas as classes que a gente tinha, tá? No último eu não coloco mais aqui, então, vou salvar como... deixa eu localizar minha pasta lá, de processados. Eu vou salvar como emissividade, ok? Emissividade, ponto TIFF, ele não colocou aqui, vamos colocar em todo caso. E, ok. Tá? Observa aqui que tá de 0 a 098, então eu só vou adequar aqui, ó. O meu valor mínimo, ele não tá pegando aqui por causa da borda, mas o meu valor mínimo era 0,93, então vou colocar o meu mínimo de 0,93 aqui, tá? A gente poderia até colocar, ó, pseudo-color, valores únicos. Um, 93. Vamos ver se aqui vai. Ah lá, agora a gente já consegue ver as diferenças, tá?
conforme os valores ali que a gente adotou. Beleza. Então, temos aqui a nossa emissividade. Vou só salvar o projeto para não perder nada aqui, né? Sempre bom. Então, proje temperatura de superfície. Ok, salvei lá. Agora, próximo passo, já tenho a emissividade. O que eu vou fazer? Agora eu vou converter a minha temperatura de brilho lá que eu obtive com a banda 10, eu vou converter para temperatura de superfície em Kelvin, tá? E isso a gente faz por meio dessa expressão aqui, tá? A teoria dessa expressão está explicada lá na referência, lá no link que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, é isso aqui que eu tenho que jogar lá na minha calculadora raster. Então, vamos lá. Raster Calculator, tá? Eu vou colar aqui e adaptar, ó. O que eu tenho que adaptar aqui? Esse RT banda 10, eu vou substituir pelo nome da minha banda aqui, que é o brilho banda 10. Os dois termos. E aqui não é, aqui tá o nome em inglês, emissividade, que é o nome, ou se quiser, ó, aqui como não pegou certinho, vamos arrumar. Emissividade, para ele pegar o nome exato, lá não dá problema. Ok, então isso, o resultado desse processamento vai ser temperatura de superfície em Kelvin. Então, vamos lá. Temperatura de superfície em Kelvin. Ok. Tá processando. Beleza, tem um resultado aqui em Kelvin. E por fim, eu vou converter para temperatura de superfície em Celsius, subtraindo aqui 273,15. Então, de novo, na calculadora raster, vou lá, né? Temperatura de superfície em Kelvin, menos essa constante, ok? Então, vamos lá. Vou salvar aqui como temperatura de superfície em Celsius. E executar. Tenho lá meu resultado final aqui, tá? Vamos dar uma olhada, vamos adaptar aqui a legenda de cores, vou colocar pseudo cores, né? Valores baixos aqui em azuis, então eu vou inverter minha rampa de cores. Observa que tem uma variação grande, aqui era uma imagem de julho, mas tem uma variação bastante grande. Vamos observar onde é que tá essa variação. Só vou arredondar aqui, ó, tá? É sempre bom arredondar, né? Então, 19 até 34, tá? Se a gente quiser classes, intervalos iguais aqui, a gente pode mexer no número de classes. Vou até arredondar aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Ficou um pouquinho melhor a minha legenda de 3 em 3, tá? Então, aplico e ok. Olha lá. Esse é o resultado que eu tenho para a temperatura de superfície. Então, o que acontece? Se a gente comparar com a nossa cobertura do solo, o que a gente vai ver? As áreas mais quentes nas áreas urbanas, que é esse tom marrom escuro aqui, ó, sempre onde tá vermelho ali é área urbana. Tem um zoom, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem uma coisa. Aqui, olha só, tem uma temperatura alta aqui.
essa parte está mapeado como cultura, mas eu tenho a impressão que isso aqui é o aeroporto. Vou até dar uma olhada, ó, talvez seja erro de mapeamento do Map Biomas, ele não é perfeito, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou pedir para adicionar uma camada do Google, só para a gente conferir isso. Vamos ver se ele adicionou. Quero só ver se é isso mesmo. Tirar a minha banda 10 aqui também. Olha só como é o aeroporto. Então, é que tá mapeado lá como cultura, né? O meio aqui do aeroporto. Mas, na verdade, não é cultura. E aí, mostra como que a pista tá quente. Olha só que detalhe interessante, né? Tá? Erro do Map Biomas, mas a temperatura não mentiu nesse caso aí, tá? Então, se a gente quiser comparar, ao invés de comparar com o Map Biomas, a gente pode comparar com a classe, com o que a gente está vendo aqui mesmo. Ah, olha aqui embaixo também, que tem uma área que está no Map Biomas, né? As áreas verdes aqui, ó, mais densas. A gente tem uns 3 fragmentos aqui, ó. Né? Aqui, 3 fragmentos grandes. Olha como a temperatura é mais baixa nessas regiões, né? Bem como no lago também. Então, fica bem interessante fazer essa análise. Tá joia, pessoal? Então, é isso. O propósito desse vídeo era esse, tá? Então, só para fechar, né? Esse vídeo, então, faz parte da área de geomática, tá? Eu sou a professora Lígia Batista, do curso de Engenharia Ambiental do campus Londrina da UTF-PR, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Muito obrigada. Qualquer coisa, entre em contato.